No Paraguai, a vida parece ter retomado seu curso. Na última segunda-feira, 15 de junho, foram reabertos restaurantes e bares, além de academias e centros esportivos. Os paraguaios agora também podem comprar ingressos de teatro e drive-ins e participar de cerimônias religiosas. Claro, com capacidade limitada, usando uma máscara e respeitando o distanciamento social. Embora a América Latina tenha se tornado nas últimas semanas o epicentro da pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, entre os 15 países com o maior número de casos confirmados, 4 são latino-americanos: Brasil, Peru, Chile e México, segundo a Universidade Johns Hopkins. Nos Estados Unidos, o Paraguai volta ao normal após 3 meses de confinamento. O Paraguai tem uma taxa de 2 mortes por milhão de habitantes, a mais baixa da América do Sul. Bem longe dos 210 por milhão no Brasil, dos 36 na Colômbia, dos 20 na Argentina e até das 6 mortes por milhão de habitantes do Uruguai. Uma das principais razões é que o governo paraguaio agiu com muita rapidez, explica Karin Zices, diretora do Sítio de Análise Sociedade das Américas Conselho das Américas, ACOA, que publicou um relatório esta semana sobre a pandemia na América Latina. No início de fevereiro, quando nenhum caso de Covid-19 havia sido registrado ainda, o governo de Mário Abdo Benítez suspendeu os vistos para todos os cidadãos da República Popular da China, bem como para qualquer estrangeiro que viajasse para a China continental. Então, em 10 de março, 3 dias após a confirmação dos 2 primeiros casos no país, os de 2 cidadãos do Equador e da Argentina, Abdo, apoiado pelo ministro da Saúde, Júlio Mazzolini, decretou o isolamento preventivo em nível nacional. Entre as primeiras medidas, estavam a suspensão das aulas nas escolas, a restrição de todos os eventos públicos e privados e a declaração do toque de recolher noturno. Nosso argumento era que esses casos vieram de países onde a transmissão do vírus ainda não era comunitária, diz João Carlos Portillo, diretor-geral de Serviços de Saúde do Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai. A pergunta que fizemos foi: podemos descartar que não temos circulação comunitária do vírus em nosso país? E a resposta foi não. Além disso, sabíamos que nosso sistema de saúde é fraco, acrescenta Portillo, e que tanto a estrutura quanto os profissionais de saúde estava sob pressão há semanas pela pior epidemia de dengue no Paraguai. Os paraguaios tinham que ficar trancados em suas casas e só podiam comprar comida e remédios, em caso de emergência ou se fossem trabalhadores essenciais. Ao contrário de outros governos, como o México ou o Brasil, o Paraguai conseguiu enviar uma mensagem clara e agiu de forma consistente, explica Zices, o que permitiu à população respeitar as decisões e agir com responsabilidade. Tanto a forte liderança política quanto a atitude positiva da população foram fundamentais para alcançar a contenção da disseminação do vírus, concorda Luiz Roberto Escoto, representante do Paraguai da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, escritório regional da OMS. Além disso, o governo de Abdo construiu 2 hospitais de emergência e aumentou os leitos de terapia intensiva. Atualmente, 8 pessoas estão hospitalizadas por Covid-19 e apenas uma delas em terapia intensiva. No início de maio, o governo estabeleceu a quarentena inteligente, pouco a pouco, e de acordo com um calendário dividido em 4 fases. Algumas medidas de confinamento foram relaxadas e alguns setores econômicos foram abertos. Além disso, sua capital, Assunção, tem menos tráfego aéreo em comparação com outras grandes cidades da América do Sul, como Buenos Aires ou São Paulo. E há outro elemento a considerar: a densidade de sua população. Os países e cidades mais densamente povoados foram os mais afetados por essa epidemia. No Paraguai, por outro lado, cerca de 7 milhões de pessoas vivem em um território 3 vezes maior que o do Uruguai, que tem a metade da população, outro país, aliás, que conseguiu conter a pandemia com uma estratégia bem-sucedida. Outros países com tamanho e população pequenos, como Uruguai e Costa Rica, alcançaram resultados significativos na luta contra o coronavírus, explica Zices,
enquanto países maiores ou muito mais populosos, como o Brasil ou Estados Unidos, têm desafios maiores. No entanto, Vices continua: ser pequeno não é uma condição suficiente para conter o vírus, e o caso do Panamá, onde até 17 de junho havia casos e 470 mortes, segundo dados do Johns Hopkins Center, demonstra isso. Outro fato demográfico que explica a baixa mortalidade no Paraguai é que 8 em cada 10 infectados, segundo o Ministério da Saúde Pública, tinham menos de 39 anos, ou seja, uma faixa etária com menor risco de complicações e mortes. Por outro lado, o Paraguai compartilha mais de 1,3 mil quilômetros de fronteira com o Brasil, atualmente o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Enquanto houver evidências de que a situação no Brasil não esteja melhorando, não há motivos para abrir as fronteiras, diz Portillo, que resume a atual relação entre os dois países com uma frase: se o Brasil espirrar, o Paraguai terá uma pneumonia. O governo organizou uma rede de dezenas de abrigos em todo o país. Dezenas de hotéis, escolas e edifícios militares e religiosos foram montados para que todos aqueles que desejassem retornar ao Paraguai passassem 14 dias em quarentena. Até o momento, cerca de 6.000 pessoas foram acomodadas nesses abrigos, para quem o Estado paraguaio fornece alimentos e serviços de saúde, mas também houve reclamações sobre o tratamento e as condições de muitos desses locais. Mais de 60% de todos os casos de coronavírus registrados no país foram detectados nesses abrigos, o que impediu a propagação do vírus por todo o país. Embora o Paraguai esteja voltando ao normal e as autoridades não escondam sua satisfação com o sucesso de sua estratégia, elas também consideram que o perigo ainda não passou. O fato de nossa população não ter sido infectada de maneira maciça, acrescenta Portillo, significa que continua desprotegida, não tendo desenvolvido anticorpos. O outro foco de atenção são as consequências econômicas que a quarentena prolongada pode ter sobre a população, particularmente a que é empregada no setor informal. Um relatório publicado pelo Banco Mundial previa uma queda no PIB do Paraguai de 2,8%, menor que a de outros países da região, mas igualmente relevante em um país onde 1 em cada 5 cidadãos, segundo a Comissão Econômica para a América e o Caribe, CEPAL, vive em extrema pobreza.